2 Reis capítulo 4, verso 1 ao 7. Isso. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me. Repita comigo: veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para si vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Repita comigo: então o azeite parou. Note que o azeite só parou quando não tinha mais vasilha. O azeite só parou quando todos aqueles vasos estavam cheios. Amém? Para você que está sendo alcançado por essa palavra, estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva, em Cabo Frio, e nós queremos abençoar a sua vida com essa leitura da palavra de Deus, com essa breve meditação. O que nós temos que ter em mente é que libertação, a gente tem em mente que libertação não é coisa para crente. Às vezes nós pensamos que libertação só se trata de pessoas mundanas que estão jogadas aí ao mundo, que estão sendo usadas pelo diabo. E não é verdade. Libertação também é coisa para crente. Amém? Esse verso número 1, esse verso número 1, ele diz uma realidade muito forte, muito difícil, que é a realidade da escravidão. Você sabe que as pessoas daquela época, quando elas não tinham como pagar suas dívidas, os filhos eram escravizados, os filhos eram entregues, né? As pessoas, até as mulheres viúvas, né? Elas que estavam sem marido, e elas eram às vezes escravizadas também, porque elas ficavam sem amparo. Às vezes o marido deixava dívidas, né? É o caso dessa mulher, o marido deixou dívidas. O que nós temos que entender é que a graça do Senhor, esse homem, ele era um profeta, ele era um servo de Eliseu. Não estamos falando aqui de uma pessoa que não tinha nenhum vínculo com a palavra de Deus. Essa pessoa que morreu, que deixou dívidas, era um profeta da casa do Senhor. Nós temos que entender, separar que a graça do Senhor, ela é disponível a todos, amém? Para salvação. Mas a graça do Senhor também, ela alcança outras áreas da nossa vida. Amém? A graça do Senhor, ela alcança todas as áreas da nossa vida. A palavra diz lá em João 1, acho que se não me engano, 1,16, que a plenitude do Senhor é graça sobre graça. Graça sobre graça. E essa mulher, ela ficou com uma dívida, porque o marido faleceu, e agora ela está com uma dívida, e o credor está à porta. E o credor só conhece uma moeda: o azeite. O azeite é a única moeda, o único pagamento que vai fazer esse credor afastar da casa dela. Então, essa mulher, ela está com um problema sério aqui. Nós às vezes ficamos no extremo, às vezes nós transitamos durante os extremos, porque às vezes nós somos muito crentes, né? E queremos colocar a culpa no diabo em tudo. Mas tem coisas que é culpa da nossa carne, da nossa fraqueza. E às vezes nós também somos incrédulos, porque são dois extremos. Um é você ser um fanático, atribuir tudo ao diabo. A outra é você ser uma pessoa incrédula, sabendo que nada é do diabo. Por isso que a vida cristã, ela é equilíbrio. Então, essa mulher aqui, ela tá com problema, que o credor está à porta, e o credor quer escravizar os filhos dela. Ela não tem o que fazer, a não ser recorrer àquele que tem a única coisa que esse credor vai aceitar o pagamento, que é o azeite.
Às vezes nós estamos tão cheios de coisas na vida, que nós pensamos apenas, eu falei aqui sobre salvação, nós apenas pensamos que somos crentes para a salvação, mas o Senhor tem plenitude para nós em todas as áreas, amém? Eu estou lembrando de uma pessoa que uma vez contou um testemunho que ele pegou o filho dele era um garoto muito forte, né? Parecia até o Capitão América antes da injeção, aquele bem magrinho. Ele pegou o filho dele, trouxe, e veio com o filho dele assim e enrolou, né, duas linhas de coisa no braço do filho dele, né, 2 linhas de costura, normal. Aí falou assim: filho, agora você está livre. No mesmo momento o filho dele fez e pum, arrebentou na hora. Arrebentou no mesmo momento aquelas cordas. E ele chamou uma outra pessoa muito forte, uma pessoa que malhava, que apertava a mão assim na igreja que ele contou. Ele apertava a mão e até doía a mão das pessoas, porque o cara era muito forte. Então ele chamou a pessoa e começou a falar: fulano, vamos aqui conversar. E pegou, coloca suas mãos assim. E aquela pessoa colocou as mãos. E ele começou a enrolar aquelas linhas fininhas no braço da pessoa. E ele foi conversando e foi enrolando. Depois ele falou: fulano, agora você está livre. Então ele começou a tentar fazer força. Fez força e não conseguiu. E ele cortou as mãos aqui e não conseguiu se libertar. Porque quanto mais você está enrolado com coisas da vida, quanto mais você está atrelado às coisas da vida, quando você pensa que está livre, mas você não está, porque você está com várias áreas da tua vida, você está escravizado, você só tem a mente livre, mas você está preso em outras coisas. É assim que aconteceu com essa mulher. O credor estava na porta e ele só aceitava uma moeda. Ele queria o pagamento, ele queria escravizar, ele queria receber, mas ela não tinha como pagar para ele. Como que ela ia fazer? É assim que acontece conosco. Às vezes nossa vida ela é abundante em outras áreas, mas em outras áreas nós entregamos na mão do credor. Às vezes a nossa vida nós observamos a lei do Senhor numa parte, mas nas outras nós não apresentamos ao Senhor. Nós trafegamos nessa vida com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Isso que acontece, porque às vezes nós estamos enredados, estamos amarrados a coisas da vida, e nós não apresentamos ao Senhor todas as áreas, porque Ele tem plenitude, é isso, é graça sobre graça. Plenitude é você trafegar nessa vida, mas apresentando todas as áreas integralmente ao Senhor, todas as áreas da tua vida. Esse cara era um profeta, ele era aluno de profeta, aluno de Eliseu, mas ele deixou uma dívida. E Isaías diz que 10:27 diz que a unção é que quebra todo o jugo. A unção é que quebra o jugo. Não adianta nós tentarmos com a nossa própria força, porque se nós não entregamos ao Senhor todas as áreas da vida, não há como nós reivindicarmos a palavra dele, porque a unção dele só vem quando você obedece a palavra dele. A unção dele na área que você está querendo, de repente a tua vasilha está vazia, de repente o teu pote está vazio, não tem nada, não tem óleo, não tem nada, porque você abriu mão da unção do Senhor. Mas é a unção que quebra o jugo, amém? A unção do Senhor está aqui nessa noite. Hoje é noite de unção, noite de libertação, querido. Eu queria ministrar na tua vida nessa noite, que o Senhor vai encher você, vai encher todas as áreas da tua vida. A palavra que está escrita lá em João 1,16 vai se cumprir. Você vai entregar ao Senhor, é graça sobre graça, é poder sobre poder. O Senhor vai tocar em você em todas as áreas. Você vai encher todos os vasos, querido. Você não vai deixar nenhum vaso. O credor não vai conseguir levar aquilo que é seu, querido. Aleluia. E essa mulher, ela diz assim, e ela clamou a Eliseu dizendo: meu servo morreu e eu não tenho nada em casa para pagar. E o credor estava na porta, e ela não tinha nada exceto um pouco de azeite. Eliseu disse assim para ela: o que eu vou fazer por você? O que eu tenho para fazer por você? Repita comigo: Deus sempre usa aquilo que Ele já te deu. Aquela mulher tinha um pouco de azeite em casa. O pouco com Deus é muito, querido. Se você apresentar o pouco que você tem, aquela parte escassa, Deus vai encher você. Deus vai prover na tua vida. A área que você apresentar a Ele, a área que você entregar, Ele vai encher. É a promessa dEle para a tua vida. A plenitude é isso, é Ele encher os vasos, as vasilhas. Essa mulher falou: eu não tenho nada em casa, exceto um pouco de azeite. Mas um pouco de azeite
Mas aquilo que se apresenta a Deus, Ele multiplica, Ele enche. Aleluia. Apresente a Deus esse pouco que você tem nessa noite. Tem alguém dependendo desse alimento espiritual na tua casa. Eu não sei qual a área da tua vida que está vazia. Não sei qual a área da tua vida que você tem vasilha, mas está vazia, não tem azeite, não tem nada. E o credor está na tua porta batendo, ele quer receber o pagamento dele. E ele só vai sair da tua porta. O credor só vai sair da tua porta quando você apresentar o azeite. Quando você entregar o azeite. Quando você tiver alguma coisa que ele não vai conseguir penetrar, porque você vai ter aquilo que ele mais teme, que é o azeite. Você vai se encher do Senhor. É isso, azeite é você encher do Senhor em todas as áreas. É não deixar nenhuma área vazia, não deixar nenhuma área para o inimigo tentar tocar, tentar te escravizar. Apocalipse 3, verso 8 diz assim: falando para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha só, Deus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti eu ponho uma porta aberta. Uma porta aberta que é escape. A porta aberta é o que? Provisão do Senhor. Ele está dizendo assim, ó: ninguém pode fechar essa porta. Essa porta ninguém pode fechar. Ele colocou a porta, porque ele está fazendo assim: porque eu tenho pouca força. Ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Ele está reconhecendo que a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas naquele pouco que ela tinha, ele nunca negou o nome do Senhor. Sabe, às vezes nós temos algumas áreas da vida que nós negamos, nós não apresentamos o Senhor. Tem algumas áreas da nossa vida que nós entendemos que nós temos pouco, mas o pouco com Deus é muito. Essa mulher entendeu isso, ela recorreu ao profeta. O profeta falou: você tem um pouco de azeite, você tem aquilo, você já tem a matéria-prima do milagre. Você tem um pouco de azeite, você já tem a matéria, aquilo que Deus precisa para prover na tua vida, para te dar escape, para te dar salvação, para o credor sair da tua porta, querido. O credor simboliza o diabo, o credor simboliza o inimigo. Sabe, tem áreas da vida que nós damos acesso, nós não temos o azeite para nós conseguirmos segurar o diabo na porta, e ele está batendo lá, ó. Ele quer escravizar. Mas nessa pouca força que você tem, você vai colocar tudo no Senhor, que Ele vai multiplicar. Amém? Essa mulher apresentou o azeite, ela apresentou as vasilhas, apresentou o pouco de azeite que ela tinha. Aquele pouco, o Senhor vai trabalhar ali. É a nossa fidelidade que sustenta, mesmo fraco. A igreja de Filadélfia teve a porta aberta. O Senhor mostrou para ele: você é fraco, você tem pouco, mas porque você guardou o meu nome, então diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É assim que nós vamos fazer, querido. Aquele pouco que nós temos, você tem pouca força, apresenta ao Senhor, porque naquilo que você é mais fraco, se você apresentar ao Senhor, se você buscar, Ele vai suprir, Ele vai acrescentar, querido. Amém? Então a mulher disse assim: então disse ele: vai, pede emprestada de todos os vizinhos vasilhas e não pouca. O milagre, ele exige a nossa participação e nossa obediência. O profeta falou para ela: vai e pegue vasilhas e não poucas. Por que ele falou não poucas? Porque em cada área da tua vida, área financeira, área ministerial, área íntima, todas as áreas, seja qual área for da tua vida, se você não tiver azeite do Senhor, porque plenitude é o Senhor, está presente em todas as áreas da sua vida. Se você der liberdade em uma área, o credor vai bater na tua porta. Se você deixar o nível de azeite se abaixar em qualquer dessas áreas, o credor vai ficar batendo na tua porta. Plenitude do Senhor é isso. Então o Senhor fala assim, em Lucas 5:5, Pedro tinha chegado, estava frustrado porque não tinha pego nada. E o Senhor falou com ele: lança novamente a rede ao mar, vai para o alto mar e lança a rede, só confia na palavra. E Pedro foi, e sobre a palavra de Deus ele lançou a rede. O texto fala que em Lucas 5:5, sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu posso não ver aquilo que vai vir, que é a provisão do Senhor, mas eu vou confiar na palavra dele. Amém? A provisão vem por meio da tua confiança na palavra do Senhor.
Não adianta nós queremos ficar aqui de domingo a domingo, da quinta-feira, nas células, se você não entrega ao Senhor a área da tua vida que está escassa, que o óleo está baixo, que o azeite não está baixo. Você não tem azeite, querido. Você está dando legalidade para o diabo tocar nessa área. Ele só vai aceitar, o credor só aceita, só respeita aquele que tem um nível de azeite em todas as áreas. E Pedro, ele confiou na palavra do Senhor. Ele confiou, ele lançou a rede, e o texto fala que o barco quase virou. Ele teve que chamar um barco ao lado para ajudar eles a trazerem. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor. Mesmo que você tenha pouco, né, você não tenha nada, mas se você andar sob a palavra do Senhor, na promessa dele, você vai ter tudo. Ele vai prover na tua vida, ele vai prover na tua casa, querido. Isso é palavra profética para você, amém? Você recebe? Ele vai prover na tua vida. Ele vai prover naquilo que você pensa que é pouco, que você tem pouca vasilha, mas Ele vai prover, querido. Só apresentar a Ele. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Então, o verso 4 diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte. O mais interessante aqui é que ela mandou o filho buscar as vasilhas. Você imagina o filho vendo o credor na porta, tentando levar ele como escravo, porque não tinha azeite. Então ela manda ele ir nos vizinhos buscar todas aquelas vasilhas e trazer para casa, vasilha vazia. Mas ele olhando aquilo, mas vasilha vazia, o credor está na porta para levar, as vasilhas estão todas vazias. Como é que vai ser isso? O teu filho vai testemunhar o milagre do Senhor. O Senhor quer que nós recolhamos entre a nossa família, porque ela fala: entre na porta você e teus filhos, e recolha as vazias, e ministre a unção. O texto fala assim: entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Há um projeto do inimigo para afastar as crianças, né? O projeto do inimigo, o foco do inimigo é as crianças. Nós que já somos adultos com a mente já pronta, a mente já formada, o inimigo ele tenta a tentação, mas as crianças, ele consegue colocar coisas para as crianças, para desvirtuar as crianças, na verdade. Você lembra no texto de Eclesiastes que fala das raposinhas? As raposinhas, elas simbolizam o inimigo, né? O inimigo que vem no dia a dia ali, e ele vem tentando comer, não somente as uvas, mas a flor das uvas. A flor das uvas é justamente as crianças, porque ele quer tragar a mim e você, mas ele tem mais sede ainda dos nossos filhos. Ele tem mais sede ainda dessas crianças que foram ali para dentro. Então, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, porque o teu filho precisa ver o milagre do Senhor acontecer. Você imagina, querido, você com aquele monte de vasilha, você fechou a porta ali, você começa a ministrar o azeite ali, e a criança vendo aquele azeite se multiplicar, a criança olhando para você. Imagina aí, por exemplo, o Heitor, por exemplo, ela orando ali, ele vendo a dificuldade em certas áreas, né? O Cristiano orando ali, e o Heitor vendo o milagre do Senhor acontecer, o Heitor vendo a provisão do Senhor chegar. Imagina uma porta fechada, o milagre acontecendo dentro da sua casa. O milagre vai acontecer dentro da nossa casa, a libertação vai acontecer dentro da nossa casa, porque nossos filhos precisam ver exemplo, eles precisam ver milagres na prática acontecendo na nossa vida. Imagina só, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, porque nossos filhos precisam ver a mão do Senhor, nossos filhos precisam ver o agir do Senhor na nossa casa, querido. O milagre vai acontecer na nossa casa, amém? Nós vamos ensinar os nossos filhos a depender do Senhor. Nós vamos ensinar os nossos filhos a provisão do Senhor por meio da nossa busca pessoal. O projeto de Deus para nossa casa é que nós apresentemos os nossos filhos, que nós não apenas conseguimos converter e trazer para o culto, mas que eles experimentem também o milagre do Senhor, que eles vejam com os próprios olhos dentro da nossa casa. O projeto de Deus para nós é isso, querido. Imagina só como vai ser difícil para o diabo tragar a vida do teu filho. O texto, se você lembra,
Moisés foi chamado de libertador porque ele libertou o povo da escravidão. Josué foi o grande guerreiro, né? E ele conseguiu fazer as conquistas de Israel. Mas a palavra fala que depois de Josué, o povo se perdeu. A geração que veio se perdeu. Você já imaginou você hoje aqui na igreja e o teu neto lá na macumba? Você já imaginou você aqui na igreja hoje e o teu filho lá na macumba, lá na frente, a tua geração se perdida? Nossos filhos precisam ver. Nossos filhos precisam ver a mão do Senhor operando na nossa casa. Porque eles experimentando e vendo, a fé deles vai crescer e falar: nossa, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai, olha o Deus do meu pai fazendo, olha o Deus do meu pai provendo, cuidando da gente. Nossos filhos precisam ver a mão do Senhor agindo na nossa casa. Oh, aleluia. Os filhos dessa mulher testemunharam o azeite descendo. Imagina aqueles vasos grandão e o azeite descendo. E ele vendo aquilo acontecer no lugar, dentro de casa. Que poder. O poder do Senhor ali atuando. Nossos filhos vão ter experiências com Deus. Não vão ser só aqui, ficar aqui na salinha, não. Eles vão ter experiência de busca ao Senhor profunda. Vai ter batismo com o Espírito Santo. Vai ter cura, vai ter provisão, eles vão ver a mão do Senhor agindo na nossa casa. Você crê nisso, querido? Aleluia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse o seu filho: traze-me uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite parou quando? Quando não tinha mais vasilha nenhuma. Fala comigo: plenitude. Plenitude é quando todas as vasilhas estão cheias. Plenitude é quando todas as vasilhas, todas as áreas da tua vida estão cheias de azeite, querido. Plenitude é quando a tua área financeira, a tua área ministerial está cheia de azeite. O diabo não tem legalidade para tocar em nada. O diabo não tem legalidade para tocar em nada, porque você está cheio. Ele está batendo a porta, mas a vasilha está cheia. Você tem aquilo que ele não vai aguentar, porque você tem azeite. Ele não pode entrar e tomar nada que é seu. Enquanto você estiver completo, repleto do poder de Deus, do poder do Senhor, Ele não tem como tocar na tua semente. Ele não tem como tocar na tua casa. Ele não tem como tocar na tua vida. Como hoje é culto de libertação, quero ministrar na tua vida nessa noite a libertação do Senhor. Você vai encher as vasilhas de azeite. Você vai encher todas as vasilhas. Todas as áreas da tua vida vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar agora na tua vida. Levante sua mão se você crê nisso. Levante sua mão se você crê nisso. Plenitude, plenitude do Senhor. Plenitude na tua vida. O diabo não vai tocar. O diabo não vai tocar em nada que é seu, querido. É graça sobre graça. É graça sobre graça. É plenitude em todas as áreas. Em todas as áreas da tua vida. Então encheu-se todas as vasilhas. A vasilha da família, a vasilha ministerial, a vasilha da área financeira, da área familiar, estão todas cheias do Senhor. A vasilha, não sei qual a vasilha que você ainda não encheu nessa noite. Não sei qual a vasilha que está vazia, mas vou ministrar aqui na tua casa agora. A presença do Senhor vai encher, a unção dele vai encher. Não vai sobrar nada. O credor não vai ter como tocar nos teus filhos, vai ter como tocar na tua vida. O credor não vai tocar em ninguém da tua casa, querido. Ninguém vai ser escravizado, ninguém vai ser levado. Aleluia. É a unção que despedaça o jugo. Isaías fala que é a unção que despedaça o jugo. Só o azeite vai despedaçar o jugo. Não sei qual área que você está precisando, mas faça isso na tua casa, querido. Feche a tua porta sobre os teus filhos e começa a ministrar na área que está faltando alguma coisa. Começa a buscar nessa área específica. Seu filho vai ver, nossos filhos vão ver, e eles não vão ser levados pelo credor. Nossos filhos não vão ser levados pelo credor, amém? Nossa geração vai servir até a 4ª geração, até a 1000ª geração vai servir ao Senhor. Isso é promessa do Senhor para mim, para você que está escrito em Deuteronômio, querido. Nossos filhos serão servos, nossos filhos serão servos do Senhor até a 1000ª geração, daqueles que amam. Isso é promessa para mim e para você. Isso parte de você.
vai partir de você, a partir do teu exemplo. A vasilha está vazia, você vai clamar, você vai levantar o teu clamor na tua casa, teu filho vai ver, e não vai ter área nenhuma que o inimigo vai conseguir tocar. Amém? Amém, palavra viva? Se põe em pé no seu lugar nesse momento, querido. O credor não vai ter poder em nenhuma área da tua vida. Vai haver multiplicação em todas as áreas. Aleluia.